necessários. Cada caso tem suas particularidades e ninguém pode avaliar a extensão dos compromissos assumidos por aqueles que experimentam a frustração de seus anseios de paternidade. O que se pode afirmar é que o filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Nada mais meritório aos olhos de Deus, e talvez raros serviços na terra sejam tão compensadores em termos de vida eterna. Quando os homens compreenderem isso, não mais teremos orfanatos, porque toda criança sem pais encontrará corações generosos dispostos a dar-lhe carinho e amparo no próprio lar, semeando amor para um mundo melhor. Hereditariedade psicológica. Discutem biólogos e psicólogos tentando definir se a personalidade do indivíduo é forjada por fatores hereditários ou pelo ambiente. Em outras palavras, o que somos, nosso caráter, nosso comportamento, a maneira como encaramos a existência, nossas ações e reações, tudo isso herdamos de nossos pais ou adquirimos na convivência com eles. Aprendemos com a doutrina espírita que a primeira possibilidade é totalmente infundada. A hereditariedade limita-se ao plano físico. Os pais transmitem aos filhos algo de sua estrutura física, como quem fornece recursos para a construção de uma casa. Mas, o morador da casa, o espírito, não é gerado no momento da concepção. Já existia desde há muito e sua herança psicológica é, na realidade, uma herança de si mesmo. Ele ressurge na Terra com sua própria personalidade, conservando tendências e aptidões moldadas em experiências do passado. Daí a razão pela qual se costuma dizer que os filhos são diferentes entre si, como os dedos da mão. É que numa mesma família, por maior que se apresente a afinidade entre os irmãos, são espíritos situados em diferentes estágios evolutivos, com experiências diferentes e, portanto, comportamento diferente. Quanto à segunda possibilidade, deve ser levada em consideração, embora não represente a realidade plena. Ao reencarnar, quando ligado ao psiquismo materno, logo após a concepção, o espírito entra em sono profundo, que se prolonga por toda a vida intrauterina, nos 9 meses de gestação, mantendo-se, depois, numa semidormência até os 7 anos, quando é completado o processo reencarnatório. Nesse período, principalmente, em parte durante a adolescência, que é um despertar para a vida terrestre, o espírito é extremamente sensível a influências ambientes, capazes de deixar marcas em sua personalidade que o acompanharão, não raro, pela existência inteira. A psicologia demonstra exaustivamente que os excessos de disciplina ou de proteção, em que os pais resvalam para extremos de violência ou de proteção, tendem a incapacitar os filhos no sentido de se tornarem emocionalmente adultos, situando-os em eterna dependência, inseguros e intranquilos. Por outro lado, em lares onde há constante desentendimento entre os cônjuges, marcado por brigas e discussões, os filhos estão sujeitos a traumas psíquicos violentos, que poderão resultar, mais tarde, em fobias, neuroses e outros desajustes. Somente os espíritos altamente evoluídos, que têm consciência plena da paternidade divina e que conservam um patrimônio de meritórias experiências no campo da sabedoria e do bem, conseguem superar tais influências. Podemos, pois, avaliar as tremendas responsabilidades daqueles que, ao se tornarem pais, assumem diante de Deus o compromisso de amparar alguém que vem à Terra em jornada de aprendizado e reajuste. A paternidade e a maternidade constituem nobres missões, diante das quais é preciso que haja um permanente preparo do homem e da mulher, em regime de abnegação e discernimento, a fim de que não projetem nos filhos os frutos de um comportamento irregular, capaz de dificultar, e até comprometer planos exaustivamente elaborados pela espiritualidade em favor deles. Hereditariedade física. É ponto pacífico, em biologia, que a estrutura orgânica do indivíduo, desde a sua estatura à cor dos olhos, resulta da combinação de fatores hereditários. Para os biólogos,
O mecanismo que condiciona o aproveitamento dos elementos genéticos chama-se acaso. O próprio sexo é apresentado como exemplo. Durante o processo que antecede a fecundação do óvulo, há uma competição entre espermatozoides com cromossomos X e Y. Se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide com cromossomos X, ocorrerá a concepção de uma menina. Caso contrário, será menino. E vão mais longe, a formação de uma criança perfeita ou defeituosa, forte ou fraca, sadia ou doente, de cérebro superdesenvolvido ou atrofiado está subordinada ao mesmo acaso. Ainda que se aceite esta teoria puramente materialista, suprimindo-se a participação de Deus, o que elimina qualquer preocupação de ordem moral, será difícil explicar o misterioso mecanismo que preside ao equilíbrio das espécies, mantendo proporção entre os sexos, e, particularmente, a evolução dos seres orgânicos, iniciada há bilhões de anos na Terra, para, num desenvolvimento progressivo, inteligente, disciplinado, espetacular, chegar ao homem. O pensamento religioso tradicional aceita os argumentos dos biólogos, considerando que a hereditariedade não pode ser traída e que, se os pais possuem fatores genéticos degenerados, pode ocorrer, por obra do acaso, que o filho experimente limitações. Mas, se não podemos exigir que o biólogo cogite da justiça, o mesmo não ocorre em relação ao religioso. E aí se pode se perguntar, onde está a justiça de Deus, que distribui ao acaso a saúde e a enfermidade, a inteligência e a estupidez, a desenvoltura física e a atrofia, como quem fizesse da hereditariedade um jogo de dados? E, se não se trata de um jogo, que poder extremamente limitado seu, incapaz de evitar que tais discrepâncias ocorram numa mesma família, onde os mesmos fatores hereditários geram inteligentes e idiotas, atletas e aleijados. E mais lógico admitir que o espírito não é criado no momento da concepção. Trata-se de alguém que vem de longe, de múltiplas existências do passado, trazendo méritos e deméritos que condicionarão o tipo de corpo e de experiência que o deverá ter na Terra. Se estiver extremamente comprometido com o mal, fruto de incursões no vício e no desatino, degenerará os elementos genéticos ou estará submetido a uma combinação deficiente deles, renascendo no mundo portador de graves limitações físicas, à maneira de criminoso submetido à prisão por determinado tempo, por ensejo de renovação e reajuste. Já o espírito evoluído que vem à Terra para experiências nobres, autêntico missionário da espiritualidade, controlará o próprio nascimento e ainda terá condições para planejar o tipo de corpo que melhor se ajuste às suas necessidades. E mesmo que os pais sejam portadores de graves deficiências físicas, tendentes a se fixarem na descendência, ele terá recursos para superar fatores de condicionamento controlando a gênese orgânica com o aproveitamento de genes não degenerados e renascendo em pleno equilíbrio. Com estes princípios desenvolvidos pela doutrina espírita, quando trata da lei da reencarnação, não há lugar para o acaso na composição da vida física, de vez que o espírito terá sempre, por instrumento de manifestação na Terra, um corpo compatível com suas necessidades evolutivas. Harmoniza-se, assim, a justiça de Deus com a hereditariedade física, a fim de que Deus não fique sujeito à biologia, já que a biologia é apenas um instrumento de Deus. Exemplo inesquecível. Dentre as mulheres mais notáveis deste século, destaca-se a extraordinária Helen Keller. Nascida em Tuscumbia, Estados Unidos, em 1880, aos 18 meses de idade um mal não definido provocou-lhe a cegueira e a surdez, consequentemente, era muda também. Até os 7 anos era um verdadeiro animalzinho, com vida puramente instintiva, condenada, segundo os padrões da época, à idiotia. Caberia a Anne Sullivan, admirável professora de 20 anos, conseguir, após ingentes esforços, que a menina tivesse o primeiro contato com o mundo exterior,
aprendendo a distinguir seres de objetos com o toque das mãos e a ensaiar o raciocínio em relação às suas experiências táteis. Já era muito, quase demais para quem sofria tão graves limitações. Mas ela foi além. Se a vida, no seu mundo sem som e sem imagem, era um tremendo desafio, ela o aceitava aí, convicta de que a perseverança é uma força irresistível, riscou de seu vocabulário a palavra impossível. Primeiro aprendeu a falar, prodígio alcançado com infinita paciência e intermináveis exercícios. Que se saiba, foi a primeira pessoa que conseguiu articular palavras inteligíveis, sem nunca ter ouvido som algum. Inscrita num colégio para moças normais, onde a receberam com relutância, diplomou-se com distinção, embora não pudesse ouvir as aulas nem tomar notas. Hélène Rélier provou que o poder da vontade representa uma força quase ilimitada, ao aprender muito no campo da geometria, da álgebra, das ciências físicas, da botânica, da zoologia e da filosofia. Escrevia em inglês e francês mantendo correspondência com figuras de grande projeção no mundo inteiro. Pronunciou centenas de conferências em vários países, inclusive no Brasil, e escreveu livros notáveis. O mais extraordinário foi que ela superou os sentimentos de autocompaixão e crônica infelicidade que caracterizam os espíritos fracos quando enfrentam suas provações, dedicando sua existência em favor dos cegos, surdos e mudos. Diz ela, na obra Minha Vida de Mulher, ninguém pode saber melhor do que o que são as amarguras dos defeitos físicos. Não é verdade que eu nunca esteja triste, mas muito resolvi não me queixar. Mesmo ferido de morte deve esforçar-se por viver seus dias com alegria, por amor dos outros. Eis para que serve a religião, inspirar-nos a luta até o fim, de ânimo forte e sorriso nos lábios. Uma ambição eu tenho, a de não me deixar abater. Para tanto conto com a bênção do trabalho, o conforto da amizade e a fé inabalável nos altos desígnios de Deus. Hélène Rélier é o símbolo marcante do que podem realizar os que compreendem que a felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos, diante da vida, mas ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Condenada a viver num silencioso mundo de trevas, havia claridades e sons em seu íntimo que jamais perceberemos com os sentidos físicos. Havia luzes divinas, emanadas da comunhão profunda de um espírito humilde com as fontes da vida. Havia acordes transcendentes produzidos por alguém empolgado com a sinfonia do bem. A coragem de continuar. Franz Rosenzweig, escritor alemão, que a par de suas incursões pelos domínios da filosofia, traduziu para a língua pátria a Bíblia, sofria de um terrível mal, uma esclerose amiotrófica lateral, que provocou a progressiva paralisação de seus músculos. Nos últimos anos de existência ele passava dias reclinado numa cadeira de braços, a cabeça sustentada por uma alça. Seu corpo estava totalmente imobilizado. Os únicos músculos que conseguia movimentar por comando da vontade eram os dos olhos e somente através destes podia estabelecer contato com o mundo exterior. Uma máquina de escrever foi construída especialmente para ele. A particularidade era um enorme teclado, com teclas bem espaçadas. Seu meio de comunicar-se era fixar os olhos sobre a letra desejada que, em seguida, era apertada por sua esposa. Assim falava, assim escrevia a tradução da Bíblia e cultivava enorme correspondência. Diante de tão grande limitação, a tendência do indivíduo comum seria entregar-se a uma existência vegetativa, marcada pelo desespero e pela frustração. Seria Franz Rosenzweig um super-homem? Não. Ele se destacou pela coragem de enfrentar a provação. Recusando a condição de indigente, soube superar a deficiência física com admirável força de vontade e seguiu adiante em suas atividades, oferecendo exemplo marcante de autodeterminação. São inimagináveis as potencialidades que dormitam na personalidade humana. Somos filhos de Deus, e o poder criador que caracteriza nossa condição emana do espírito e não do corpo. Por isso, ainda que o corpo,
instrumento de nossa manifestação no plano físico, ofereça limitações, nem assim estaremos impossibilitados de exercitar a ação criadora, seja com as mãos, com os pés, com a palavra, com os olhos, com o pensamento. Defrontamo-nos com um grande dilema, no atual estágio evolutivo. De onde viemos? Da irracionalidade, das manifestações primitivas. Mas há uma diferença fundamental entre nós e os irracionais. Eles têm vida puramente instintiva e são conduzidos pelas forças da criação. Nós temos vida mental, o dom de pensar. Portanto, devemos caminhar com nossos próprios esforços. O dilema é este, chamados ao uso da razão, devendo exercitar a capacidade criadora, teimamos na instintividade, onde estão ausentes os valores mais nobres. No animal a ação puramente instintiva, comer, dormir, procriar, é normal, porquanto seu horizonte é a vida material, a qual estará preso por milênios, na lenta elaboração da personalidade espiritual. Mas no homem essa tendência, herdada de estágios inferiores, tem de ser superada, pois o horizonte é a vida espiritual, que deve alcançar, libertando-se do longo ciclo de reencarnações, que tendem a ser mais difíceis e dolorosas, na medida em que, desenvolvendo a capacidade de raciocínio, insistir em permanecer na inércia que caracteriza a irracionalidade, ontem normal, mas hoje um entrave ao seu progresso. É preciso reconhecer sempre que a faculdade de pensar, a razão, e a faculdade de escolher, o livre-arbítrio, que nos distinguem dos brutos, situando-nos na vanguarda da evolução na Terra, implicam no dever de buscar o melhor, de lutar pela plena realização de nosso espírito em sua gloriosa destinação. A experiência de Franz Rosenzweig fala bem alto que não há obstáculos intransponíveis para quem quer caminhar. A grande barreira está dentro de nós mesmos. Ante o convite da vida para que mobilizemos nossas forças criadoras, muitos dizem, não posso, estou perturbado, não posso, estou infeliz, não posso, estou desanimado. Todavia, semelhantes estados de ânimo não fazem parte das provações humanas. São apenas miasmas, malhas que proliferam nas águas turvas da indiferença, da preguiça, da má vontade. Os que cultivam um ideal, os que lutam por renovar-se moral e intelectualmente, jamais estacionam em semelhantes inibições, pois estão exercitando suas potencialidades criadoras, aproveitando os bênçãos da existência e caminhando sempre. Nesse empenho, todas as atividades que representem a aquisição moral e intelectual, afastando-nos da inércia, devem merecer nosso interesse. A escola superior, o curso intensivo, a leitura sadia, o cultivo da arte, o gesto de bondade, o interesse pelo semelhante, a participação em obras de benemerência social, são convites permanentes da vida para que busquemos a alegria de viver intensamente, com pleno aproveitamento das horas. E ainda que inundemos nossa existência com realizações grandiosas, não teremos utilizado senão pequena fração de nossas possibilidades criadoras. Mas seja qual for a atividade a que nos entreguemos no campo do bem, devemos estar certos de que o sucesso de nossas iniciativas não estará condicionado às circunstâncias da terra ou aos favores do céu e, sim, ao nosso empenho, marcado pela confiança em Deus e em nós mesmos. Por isso, a sabedoria esotérica proclama: pobre de ti, se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborou-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado, antes de haver a luta começado. Pense em grande, e os teus feitos crescerão. Pense em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder aqui potente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha o alto que ao alto se destina.
A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança, mas o que, certo em si, vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Evangelho no lar. É com justa apreensão que os pais, na atualidade terrestre, encaram o futuro dos filhos, ante o panorama desolador de um mundo em crise, caracterizado pela subversão da moral, onde a rebeldia sistemática com acento circunflexo decantada como autoafirmação, onde o romper com elementares noções de dever e responsabilidade é ser pra frente, e tipos exóticos como os hippies são exaltados como suprema contestação de um sistema de vida, superado, à procura de uma nova filosofia existencial, estranha e contraditória filosofia, em que a promiscuidade sexual, o vício, a sujeira e a vadiagem surgem por valores de autenticidade. Como impedir que os jovens assimilem tão perniciosos exemplos e enveredem por perigosos caminhos que deformam a personalidade, predispondo-os a inconsequentes semeaduras de lacerantes colheitas obrigatórias? Evitar que tenham contato com esses aspectos negativos da sociedade atual, seria, segundo a velha expressão, tentar tapar o sol com a peneira. Ante o extraordinário desenvolvimento dos meios de comunicação, o mundo, como diz McLuhan, tornou-se uma aldeia. Vê-se tudo, sabe-se tudo, conhece-se tudo. E como a tendência humana é deter-se nos aspectos menos edificantes dos acontecimentos, somos assaltados e quase agredidos em nossa sensibilidade por jornais que dão destaque ao crime e à degradação, pelo cinema atrelado ao erotismo e à violência, que vê nos temas escabrosos e pornográficos os grandes recursos para combater a televisão que, por sua vez, invade nossos lares exaltando a mediocridade, com o sentimentalismo barato das novelas, a vulgaridade dos programas de auditório, a falta de imaginação dos produtores e os indefectíveis comerciais, cuja principal finalidade é a de nos convencerem a usar o de que não precisamos e a gostar do que não apreciamos. Sim, o mundo tornou-se não uma aldeia, mas uma grande taba, já que nesta época de conturbação, de esvaziamento de valores espirituais, o homem parece haver renunciado a milhares de anos de aprendizado na escola da evolução, deixando prevalecer em seu comportamento impulsos primitivos que aviltam a razão. Em defesa dos filhos, poder-se-ia falar numa disciplina rigorosa de proibições de horários, com controle sistemático de seus passos. Mas isto, o desenvolveria neles a rebeldia, levando-os a fazer muito mais do que aquilo que se procura evitar, ou os tornaria extremamente dependentes, incapazes de se tornarem adultos e de resolverem seus próprios problemas. Não podemos prender os jovens em casa, porque está chovendo. Melhor será dar-lhes capa e guarda-chuva. É tolice evitar que tenham contato com o mal que assola o mundo. O essencial é prepará-los para que tenham suas próprias defesas. Seria fácil estabelecer para os pais normas de comportamento inspiradas em psicologia aplicada, a fim de que exerçam uma influência benéfica sobre os filhos, ajudando-os a enfrentar o mundo. Todavia, sabemos que é difícil para o adulto modificar sua conduta, superar certas limitações próprias de seu estágio evolutivo e o condicionamento negativo ao que foi submetido em sua formação, tudo isto a refletir-se fatalmente em suas ações. A simples enunciação destas normas não operaria nenhum prodígio. A mudança de comportamento é lenta, laboriosa. Exige muito esforço, disciplina e, sobretudo, tempo, um tempo que os filhos não podem esperar. Devemos, então, cogitar de recursos que, independentemente do grau de evolução ou quaisquer outros elementos condicionantes, permitem a todos, indistintamente, exercitar conduta melhor. Dentre eles situaríamos como dos mais importantes o culto do Evangelho no lar, prática que consiste na reunião dos membros da família em determinado dia da semana, para juntos lerem e comentarem passagens evangélicas. É algo muito simples, mas que tem oferecido os melhores resultados.
O culto do Evangelho é uma maneira de reunir a família em torno de um objetivo comum. A comunhão familiar onde todos conversam, trocam ideias, falam de seus problemas, comentam suas atividades, à luz dos ensinamentos de Jesus, representa o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. Ao redor da mesa, sob inspiração de singela prece, o contato com o Evangelho é um banquete de espiritualidade. Nesses instantes, abrimos as portas de nossa casa para que amigos espirituais nos ofereçam bênçãos de ajuda e conforto, afastando más influências e inspirando nossos corações. Nunca, talvez, foi tão imperiosa essa visão de realidade baseada na simplicidade das expressões evangélicas. A Boa Nova é uma síntese perfeita das leis morais que regem o universo, poesia do sublime, capaz de extasiar intelectualmente o homem de todas as classes sociais, fala sobretudo ao seu coração, convidando-o a ser filho verdadeiro de Deus. Aquele que assimila seus princípios, com a melhor didática, que é o diálogo em família, forma uma base espiritual que lhe permite sobrepor-se às influências negativas da sociedade atual, sem deixar-se envolver pela inversão de valores ou ser condicionado pela mediocridade. Como enfrentar a esfinge? Quando se fala em loucura, imaginamos uma minoria de alienados mentais confinados às casas de saúde, segregados do convívio social. Todavia, se considerarmos a loucura uma espécie de curto-circuito mental, em que a pessoa deixa de usar a razão, diríamos que todos nos comportamos como alienados mentais, sempre que renunciamos ao bom senso e partimos para a agressividade, o desatino, a rebeldia ou a inconsequência. O indivíduo que, empolgado pelo ódio, agride um desafeto, o funcionário que, incapaz de conter a ira, ergue a voz e descarrega ofensas sobre o colega, o marido cego de ciúme, que enxerga traições infamantes na esposa dedicada, a dona de casa que discute com a doméstica, humilhando-a, o maledicente que conspurca reputações alheias, fantasiando situações, estão todos loucos, por deixarem prevalecer impulsos inferiores de sua personalidade. Em relação aos que se apegam aos bens materiais, diz Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Acumular bens na terra, além das necessidades essenciais, é verdadeira loucura, já que não somos da terra. Ainda fora das casas de saúde, há o vasto contingente de criaturas que trazem a mente torturada por temores e dúvidas, depressões e angústias, que lhes corroem a alma, precipitando-as em profundos desajustes. Envolvidas pela fixação de ideias em torno de determinados problemas, não raros sob o assédio de espíritos obsessores, caem em turbação mental que a custo conseguem esconder. Mas são traídas por tiques nervosos e anormalidade, que inspiram sérias preocupações aos familiares. Geralmente acabam em consultórios médicos, quando as tensões que as martirizam atingem limites insuportáveis. Seja a loucura consumada, que conduz ao hospital psiquiátrico, seja a loucura ocasional, das explosões de inconsequência, seja a loucura latente, dos conflitos íntimos, a causa principal, segundo ensinam os espíritos, está na informação. Sempre que julgamos a nossa dor muito grande, que nossos problemas são demasiados complexos, que a vida se nega a atender nossas aspirações, que ninguém nos entende, que ninguém nos ajuda, e partimos para sentimentos negativos,
que se exprimem na revolta ou na rebeldia, na queixa ou no pessimismo, na agressividade ou no mau humor, fatalmente estamos a caminho do desajuste. Nos casos de loucura consumada, em que os doentes estão afastados da realidade, poderíamos identificar grandes criminosos, viciados e ambiciosos de vidas pretéritas, que destruíram a estabilidade mental e permanecem segregados num mundo de fantasias, povoado pelos fantasmas de seus desatinos. E ninguém poderá prever quando se esgotarão estes reflexos descontrolados que lhes impõem o resgate de suas dívidas, diante das leis divinas. Todavia, somente chegaram a tal extremo, após estagiarem voluntária e indebitamente na loucura ocasional e na loucura latente, dando vazão, vezes sem conta, aos seus impulsos inferiores. O problema de nossa estabilidade íntima, para que tais perigos sejam evitados, é de autodescoberta, isto é, descobrirmos a nós mesmos, aprendendo a definir nossas necessidades essenciais. É o conhece-te a ti mesmo, da sabedoria grega, o esforço por colocarmos ordem centímetros nossa casa mental, livrando-a da poeira da rebeldia, do cupim dos pensamentos negativos e da invasão de espíritos obsessores, para que não sobrevenha a ruína da alienação. Na mitologia grega havia a figura da esfinge, monstro com corpo de leão e cabeça humana, postado à margem de uma estrada, que impunha a todos os viajantes um enigma. Se não conseguissem decifrá-lo, seriam devorados. Essa figuração aplica-se perfeitamente à nossa existência. Também nos deparamos com uma esfinge, e ela nos impõe um enigma, o enigma de nossa própria vida: quem somos? De onde viemos? Por que estamos na Terra? Para onde vamos? Se não respondermos satisfatoriamente, também seremos devorados pelas frustrações, perplexidades e temores que caracterizam o homem comum. O Espiritismo é a resposta dos nossos anseios mais sinceros neste sentido, oferecendo-nos uma visão ampla de realidade, ajudando-nos a compreender que a nossa personalidade de hoje, com seus problemas e limitações, é soma do que fizemos ontem, que dores e angústias que enfrentamos são colheitas obrigatórias de espinhos semeados voluntariamente, e que só conservamos a mente equilibrada na medida em que mantivermos fidelidade a nós mesmos, observando os sagrados objetivos que determinaram nosso mergulho na carne. Para tanto, o supremo guia será sempre a consciência, esta voz interior que se torna mais audível e segura, na medida em que cultivamos os valores espirituais, exercitando-nos no estudo e na reflexão, esta voz interior que é o próprio Cristo, a convocar-nos para o bem. Paulo e a mediunidade. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelações, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Dir-se-ia que temos aqui um texto espírita. Se substituirmos o vocábulo profeta por médium, a identificação será quase completa. Entretanto, ele tem quase 2000 anos. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 32. Será, talvez, a primeira tentativa de que se tem notícia no sentido de estabelecer normas para o exercício da mediunidade, e a prova mais evidente de que na primitiva comunidade cristã havia um intenso intercâmbio com o além, tão imenso que Paulo se viu obrigado a discipliná-lo. Em favor dessa tese é oportuno lembrar a advertência de João,
no capítulo 4 de sua primeira epístola, quando diz: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Sua recomendação caberia perfeitamente na orientação de Kardec, ao frisar que pelo conteúdo da manifestação podemos identificar a natureza do espírito comunicante. A mesma questão é abordada por Paulo, no trecho citado, tratando-se de profetas, médiuns, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Vivendo numa atmosfera de exaltação da fé e de elevada espiritualidade, a comunidade cristã permanecia em estreita ligação com o mundo espiritual, daí a abundância de fenômenos mediúnicos e o apoio sempre presente dos espíritos em favor dos aprendizes do Evangelho, sustentando-os nos momentos mais difíceis. Alguns médiuns adquiriram até notoriedade pela maneira segura como transmitiam as orientações dos mentores espirituais, interpretadas como manifestações do Espírito Santo, como foi o caso de Agabo, que antecipou uma grande fome que assolaria a terra e certos acontecimentos que envolveram o apóstolo Paulo. O Espiritismo, com mais propriedade, é caracterizado pelo intercâmbio com o além, já que tem no fenômeno mediúnico a sua base. E embora 20 séculos tenham decorrido, permanecem perfeitamente válidas as normas instituídas pelo apóstolo da gentilidade. Que seja tudo para edificação, que nos reunamos, não simplesmente para receber conforto e cura, mas que nos mova um propósito superior, induzindo-nos à seriedade, ao aproveitamento e, sobretudo, à participação. Dizemos participação, porque as vibrações de interesse, atenção e simpatia dos presentes são sustentáculos indispensáveis ao bom aproveitamento de um trabalho mediúnico. Uma outra observação de Paulo é importante e faz referência a um problema de ontem que persiste hoje. É quando diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em outras palavras, os médiuns devem aprender a controlar o fenômeno mediúnico, evitando que ocorram manifestações simultâneas, sem proveito nenhum, ou que, sob o impulso de espíritos inferiores, gritem, agitem-se provocando tumulto, o que infelizmente, é muito comum em reuniões onde não há estudo nem orientação. As observações de Paulo, na Epístola aos Coríntios, são precursoras da disciplina que deve imperar nos trabalhos espíritas da atualidade, a fim de que tenhamos, no intercâmbio com o além, um estímulo sempre renovado para as tarefas do bem e uma rota segura no caminho do aprendizado e da edificação espiritual. Portas fechadas. Ante a profusão de fenômenos mediúnicos registrados no Novo Testamento, não apenas no apostolado de Jesus, mas também no trabalho dos discípulos, a evidenciar que a primitiva comunidade cristã estava familiarizada à prática de conversar com os mortos, surge a pergunta: por que cessou o intercâmbio? A teologia ortodoxa costuma apregoar que passada a fase da revelação, com o Cristo, e a de expansão e testemunho, com os apóstolos, não havia necessidade daquelas manifestações, tomadas a conta de intervenções do Espírito Santo. Sem dúvida, o plano espiritual participa ostensivamente de todos os grandes eventos religiosos, como se o céu procurasse chamar a atenção dos homens, preparando-os para receberem a sua mensagem. E neste particular o Espiritismo situa bem a sua condição de revelação divina, já que foi precedido e é com acento circunflexo caracterizado pela manifestação dos Espíritos. Isto não significa que o intercâmbio com o além somente aconteça nessas oportunidades. O homem sempre conversou com os mortos, desde que começou a fazer uso da razão. Nas culturas mais primitivas temos notícias dessas relações. Já no tempo de Moisés, marcado também pela fertilidade mediúnica, cujo fruto maior foi a tábua dos 10 mandamentos da lei, houve tantos excessos que o grande legislador se viu obrigado a proibir a evocação dos espíritos. Após Jesus, passada a fase dos grandes sacrifícios e dos grandes testemunhos, seria natural que perdurasse a comunhão com o plano invisível.
A palavra da espiritualidade superior é orientação indispensável a qualquer movimento religioso, a fim de preservar-lhe a pureza e a autenticidade, mantendo fiel às suas origens e finalidades. A fim de compreendermos por que cessaram as manifestações, é preciso recordar com Kardec que, para entrarmos em contato com os mentores do além, devemos elevar-nos moralmente até eles, proporcionando-lhes condições para que venham até nós. Ora, justamente o contrário foi o que aconteceu com o cristianismo, a partir do século II, quando Constantino proclamou religião oficial do Império Romano, facultando a criação do sacerdócio organizado e o aparecimento do profissional da religião. Ser religioso já não era uma vocação, mas muito mais uma profissão, esquecidos os ideais de amor e fraternidade exemplificados por Jesus, ante os crescentes interesses em torno da política e do poder. O exercício da mediunidade foi, então, desestimulado, primeiro porque as manifestações legítimas de orientadores espirituais contrariavam as ambições em jogo, segundo, porque com a desintegração da pureza inicial, os médiuns, sem apoio e sem disciplina, eram assediados por obsessores que provocavam grandes tumultos. Os médiuns passaram a ser os endemoniados, criaturas possuídas pelo diabo, que precisavam ser exorcizadas. E como as fórmulas verbais e o ritual não apresentavam nenhum resultado, adotaram-se práticas mais drásticas como a tortura e a morte. Na Idade Média era comum mandar-se o médium para a fogueira, a fim de libertá-lo do demônio. Que se consumisse o corpo, dizia-se, mas que a alma fosse salva. Em verdade, jamais cessou o intercâmbio. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e o instrumento através do qual ele recebe a contribuição maior da espiritualidade, em favor de sua evolução. Sempre houve e sempre haverá indivíduos mais sensíveis, psiquicamente, capazes de sentirem mais intensamente a aproximação dos espíritos e agirem sob sua inspiração ou influência. Entretanto, difundida a crença de que era o demônio que se manifestava, e a prática de tortura ou matar os médiuns, a fim de libertá-los, estes trataram de esconder ou sufocar qualquer experiência mediúnica, o que era natural. Em prejuízo próprio, jamais o pensamento religioso conseguiu libertar-se dessas concepções inibidoras, impostas irremediavelmente pelo dogma. Foi por essa razão que, em meados do século XIX, encontrando as portas das igrejas fechadas, os espíritos buscaram a mediunidade fora delas, a fim de oferecerem aos homens o Consolador, o Espírito de verdade, que vinha, segundo a promessa de Jesus, ensinar todas as coisas e recordar tudo o que ele falara. Surgia, assim, o Espiritismo, que, reinstituindo o intercâmbio com o além, dava uma nova dimensão às práticas mediúnicas e oferecia à humanidade uma visão transcendente da vida. Curas espirituais. Muitas objeções têm sido apresentadas no próprio meio espírita, contra os trabalhos mediúnicos de cura, particularmente em relação ao receituário e às operações espirituais. Proclama-se, por exemplo, que os médicos estudam durante anos a fio, preparando-se exaustivamente para a atividade profissional. No entanto, o médium de cura, sem a mais elementar noção de medicina, arvora-se no direito de lhes fazer concorrência. Todavia, o receituário mediúnico não chega a constituir a atividade concorrente, já que os consulentes geralmente procuram os espíritos somente quando a medicina não conseguiu eliminar seus males. É preciso considerar, também, que o médium é apenas um intermediário, e não se poderia culpar os espíritos de exercício ilegal da profissão, já que são quase sempre médicos desencarnados que se dedicam a esse trabalho. Nas chamadas operações espirituais muitos levantam dúvidas ainda mais sérias, proclamando tratar-se de pura charlatanice e aconselhando os pacientes a radiografarem os órgãos supostamente submetidos à intervenção, a fim de constatarem sua autenticidade. Tal medida, entretanto, não é muito lógica,
pois neste tipo de trabalho os espíritos interferem diretamente no perispírito do paciente, com reflexos posteriores na economia orgânica. A chapa radiográfica de imediato não revelaria nenhuma alteração. O que devemos reconhecer é que tais práticas geralmente são desenvolvidas de uma forma indisciplinada e raríssimos médiuns têm condições ideais para uma atuação eficiente. Não raro cobram por seu trabalho ou estimam receber recompensas. Por isso, potencialmente podem deter grandes possibilidades, mas obstruem os condutos da mediunidade pela comercialização, acabando por perderem suas faculdades. Mas como as sessões se tornaram para eles um meio de vida, continuam a simular receitas de operações, transformando-se em charlatães. Não devemos, portanto, cultivar com muito entusiasmo esse tipo de atividade, fazendo prevalecer no intercâmbio com o além o interesse pela edificação espiritual, através do estudo e da disciplina dos sentimentos. E ainda que estejamos convictos da honestidade do grupo de curas que buscamos, devemos reconhecer sempre que o médium, mesmo que muito bem dotado e sob a assistência de legítimos benfeitores espirituais, não pode sobrepor-se às leis kármicas. Se detemos males que se apresentam como meros reflexos de faltas passadas, fruto de desvios do sentimento e da razão, a exigirem os lineamentos da paciência e do tempo, até a depuração de nossa alma, não haverá receituário nem operação espiritual que nos cure. Por enfadonho se afigure, é preciso repetir sempre que somente quando aprendermos a viver como verdadeiros cristãos, elegendo o bem dos outros como nosso próprio bem, estaremos gerando o bem-estar futuro, para companheiros de sempre. De outra forma, todos os benefícios do plano espiritual serão meros paliativos para malhas que voltarão sempre. Barreiras da mediunidade. Quando se trata da definição e do exercício regular de suas faculdades, o grande problema que envolve os médiuns em geral é o da ignorância, pois, não obstante a mediunidade estar na Terra desde o aparecimento do homem, somente com o Espiritismo surgiu a disciplina do fenômeno mediúnico. Até então, este sexto sentido fora considerado algo de sobrenatural, situado, geralmente, na faixa da normalidade. E se vão longe aqueles tempos em que os médiuns eram consumidos em fogueiras que a piedade religiosa acendia, proclamando que esta era a maneira ideal de libertá-los do demônio e salvar suas almas, ainda hoje a ignorância continua a levantar barreiras inibitórias. Alguém experimenta perturbações próprias do desabrochar de faculdades psíquicas, instabilidade emocional, depressão, distúrbios físicos indefiníveis e recalcitrantes, visões, sonhos agitados. Procura o médico, submete-se a tratamento. Melhora, mas não encontra o desejado equilíbrio, o que é natural, pois mediunidade não é doença. Seus males são fruto de uma desfocalização psíquica, uma sintonia desajustada que somente será corrigida pelos valores da disciplina mediúnica. Ante a impotência dos recursos médicos, que, diante de desajustes espirituais, atuam como meros paliativos a atingirem apenas os reflexos registrados no corpo físico, o paciente procura a religião, submetendo-se às práticas de sua igreja. Isso representará um alento maior ou menor, de conformidade com sua crença, mas não mudará o quadro de suas perturbações. Talvez, se grande for a sua fé e a disposição em participar da comunidade religiosa, aderindo a movimentos que postulam por uma vivência autêntica do cristianismo, possa melhorar seu padrão vibratório e experimentar grande alívio. Mas a faculdade mediúnica permanecerá indefinida e frequentemente ensejará desajustes, com recrudescimento de seus males. Numa destas crises, um amigo sugere: por que você não procura o espiritismo? Mas a ignorância imediatamente levanta a barreira do preconceito. Espiritismo é uma fábrica de loucos. Os espíritas têm a pretensão de conversar com os mortos. Há algum tempo,
Um crítico apressado proclamava que os espíritas têm o maior número de hospitais psiquiátricos do Brasil em virtude de um complexo de culpa. E explicava: o espiritismo faz os doidos, os espíritas sentem-se na obrigação de curá-los. São comentários tolos e pretensiosos desta natureza que geram os preconceitos contra a doutrina espírita. Na realidade, se os espíritas se dedicam aos hospitais psiquiátricos é porque a maioria dos doentes mentais são simples vítimas de processos obsessivos, influência espiritual inferior, e, na medida em que se consegue associar-se à medicina ou tratamento espiritual, os índices de cura elevam-se consideravelmente, com perspectivas bem menores de recaída. É comum, por exemplo, o alcoólatra sofrer várias internações em hospitais psiquiátricos tradicionais, com intermináveis reincidências. É que seu alcoolismo é com acento circunflexo de origem espiritual, mantido por espíritos obsessores. Quando estes são afastados, em hospitais onde há trabalhos de desobsessão, a cura faz-se em definitivo. Diante da barreira do preconceito, o médium em desequilíbrio procura o espiritismo apenas depois de esgotar os recursos da medicina e as frágeis possibilidades de sua religião. Mas o faz como Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite, com muito cuidado, temeroso de críticas. Recebe benefícios, supera o desajuste, aceita a realidade espírita mas, não raro, sente-se vacilante diante dos horizontes mais largos que lhe são oferecidos e permanece preso aos estreitos limites de suas concepções religiosas. Assim como o mestre judeu que se maravilhou com Jesus, mas ficou no sinédrio. A mesma ignorância costuma erigir a torturante barreira do medo. São pessoas de extrema sensibilidade psíquica, mediunidade à flor da pele, que têm receio de revelar seus problemas aos familiares ou de procurar um médico, porque temem ser consideradas anormais. Atravessam existência atormentada, fechadas em si mesmas, revelando estranho comportamento, fruto de suas aflições íntimas, e submetendo-se a tensões violentas que as situam por criaturas inquietas e infelizes. Mesmo entre aqueles que conseguem vencer o medo e o preconceito, a ignorância continua a fazer suas vítimas. São os eternos iniciantes do espiritismo, que frequentam sessões teóricas e práticas durante meses, sem maior interesse que o de receber ajuda, descuidados do estudo e da necessidade de disciplinar seu comportamento. Sentem-se ligados ao centro espírita apenas na medida em que colhem benefícios. Se surgem desajustes físicos ou psíquicos não debelados prontamente, mostram-se vacilantes e partem à procura de um centro mais forte, de um curador mais eficiente, de uma prática mediúnica mais poderosa, situando-se indiferentes diante da barreira da superficialidade. A disseminação do conhecimento espírita, pela veiculação do livro, a promoção de palestras, a distribuição de mensagens e outros recursos de divulgação, bem como a centralização de esforços em torno do estudo no centro espírita, surgem, assim, como iniciativas indispensáveis, a fim de que possamos vencer a ignorância e derrubar as barreiras, oferecendo à multidão perplexa, ante as manifestações de seu psiquismo desajustado, condições para fazer da mediunidade o que ela deve ser, uma abençoada ferramenta de trabalho e aprimoramento espiritual, a fim de que não se transforme em contundente instrumento de dor, habilmente controlado pelas sombras. Sintonia mediúnica. Quando nos interessamos pelo estudo da mediunidade, logo chegamos a duas conclusões evidentes. Primeira, somos todos médiuns. A mediunidade não é simplesmente um dom outorgado a determinadas pessoas. Trata-se, isto sim, de uma faculdade inerente à criatura humana, uma espécie de sexto sentido, que nos habilita ao contato com os espíritos, embora nem todos tenhamos suficiente maturação psíquica para atuar como seus intérpretes. Segunda, somos todos médiuns mais ou menos perturbados, assediados sem tréguas por espíritos viciosos e desequilibrados.
Evidencia essa condição a nossa incapacidade de cultivar apenas bons pensamentos e de manter a serenidade e o discernimento em qualquer situação, o que nos coloca à mercê de influências espirituais inferiores, a provocarem malhas que nos afligem. Resta saber se a nossa conduta está contribuindo para agravar ou eliminar tais desajustes, já que a nossa associação com os espíritos está subordinada ao fator sintonia. De acordo com o que pensamos, falamos e fazemos, criamos determinado padrão vibratório que nos liga a entidades empolgadas pelas mesmas motivações. Infelizmente, raras pessoas cultivam uma sintonia vibratória positiva. Raros vivem como espíritos encarnados, conscientes de que a existência ultrapassa as fronteiras do túmulo e que, além delas, está nossa pátria verdadeira, em função da qual a vida na Terra deve ser um permanente preparo. Mesmo os que aceitam a imortalidade se comportam como simples seres mortais de carne e osso, envolvidos por imediatistas, com total descaso pela economia da alma. Proceder desta forma e alimentar a perturbação. Observemos os centros de interesse humano. Nos grupos que se reúnem em casa, na rua, nos setores profissionais, nas festas mundanas, dificilmente surpreenderemos alguém abordando assuntos edificantes, que digam respeito às normas do bem viver, à higiene mental, à arte, à filosofia, à ciência, à religião. Os temas abordados, em esmagadora maioria, são sempre os mesmos, com irreprimível insistência: futebol, polícia, televisão, modas, negócios, dinheiro, sexo, observada de preferência a angulação menos edificante, resvalando fácil para a maledicência, revelando-se amorais e não raro imorais, com total perda de tempo e com prejuízo para a economia psíquica. Nosso problema fundamental é o de aprendermos a colocar os valores em seus devidos lugares, vencendo tendências inferiores que nos prendem a expressões nem sempre edificantes da vida material, desenvolvendo a vocação para o bem e ensaiando reflexão, o esforço por compreendermos melhor as circunstâncias em que a vida nos situou e o que ela espera de nós. Dentre as atividades que interessam a nossa economia íntima, destaca-se o convívio com o Evangelho, a exprimir-se em permanente exercício de assimilação e vivência de seus ensinos. Usando como medida de nossos interesses e ações, estaremos fazendo sempre o melhor. Todavia, o alcoólatra somente procura água quando a intoxicação é muito forte. Usa-o como remédio, não como alimento. O mesmo acontece com a maioria dos cristãos de sempre. Procuram o Cristo apenas quando seus males se lhes afiguram intoleráveis, dispostos a voltar em consequência costumeira tão logo encontrem algum equilíbrio. Não se pode negar que tenha havido, na atualidade, um esforço em setores avançados das religiões tradicionais, no sentido de aproximar os fiéis de Jesus, ensaiando um renascimento do primitivo espírito cristão, a fim de lhes dar condições para resistirem à conturbação e às perplexidades próprias desta fase de grandes transições. Entretanto, ensaia-se uma religiosidade às avessas, pois ao invés de procurar-se elevar os fiéis à vivência de Jesus, tenta-se muito mais rebaixar Jesus à vivência dos fiéis. Os círculos religiosos são invadidos pelo mundanismo. O estudo evangélico em família transforma-se em reunião social. Jesus não é mais o Senhor respeitável, mas o chefão. E agora, por irreverência de autores teatrais interessados em explorar esta onda de pseudo-religiosidade, os palcos nos mostram Jesus como superastro, em espetaculosa apresentação. Por isso, não obstante o respeito que nos merecem todas as manifestações de religiosidade, reconhecemos na doutrina espírita um movimento de vanguarda pela espiritualização do homem, oferecendo-nos uma visão mais ampla da realidade e permitindo-nos sentir em Jesus não simplesmente o médico que cura nossos males ou o amigo que nos ajuda nas horas difíceis, mas, sobretudo, o Mestre, que pregou com a excelência do exemplo a necessidade de renunciarmos a nós mesmos,
para que encontremos no esforço do bem e da virtude o caminho de nossa renovação. A palavra edificante, a abordagem de assuntos nobres, o cultivo da oração, alegria sadia, o otimismo contagiante, interesse centralizado na ação construtiva, pensamento voltado para o alto, mãos servindo, coração ensaiando amor, cérebro aberto ao aprendizado incessante, são recursos com os quais a doutrina espírita nos convida a aproveitar o tempo, valorizando nossa passagem pelo mundo. Então estaremos livres de perturbações e incondições